O professor Calixto Simão Salomão Filho, que nos dará a honra de sua exposição a partir de agora. Ele é doutor em Direito Comercial Comparado pela Universidade de Roma, Itália, tendo obtido o doutorado em 1992. Pesquisador convidado e bolsista do Max Planck Institute für Ausländisches und Internationales Privatrecht de Hamburgo, Alemanha, 1991, 92, 93. Também foi pesquisador visitante da Yale Law School, Estados Unidos, 1994, 1995. Livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, professor Calixto, é uma grande honra para o IBDS recebê-lo. E eu passo a palavra. Obrigado, é um enorme prazer estar aqui pela primeira vez, em um seminário tão bem organizado, que mostra a preocupação dos organizadores com a qualidade, com o conteúdo, com a forma, e que, sem dúvida, agrada a todos. É um grande prazer para mim estar aqui e agradeço a organização pelo convite. Bom, o tema que me foi sugerido é um tema interessante, que exige um certo grau de reflexão teórica antes que cheguemos às discussões práticas. Por isso, eu lhes peço um pouco de paciência no desenvolvimento, porque a relação entre regulação e Código Civil é algo que que exige uma aproximação por etapas. Em primeiro lugar, é preciso dar uma ideia geral sobre essa relação. Em segundo lugar, verificar como a regulação, em tese, influencia as codificações de direito privado, e só para, afinal, depois disso, chegar à questão dos seguros, como no caso dos seguros, e que exemplos podem ser dados no caso dos seguros, dessa recíproca influência entre regulação e codificação privada. Bom, então, uma primeira reflexão que me parece importante sobre a relação entre regulação e codificação civil. O que justifica o tema, e que para mim tornou particularmente interessante o tema, é que já muito se passou o tempo em que a relação entre codificação privada e regulação era uma relação de oposição. Em que, quando havia um interesse público a justificar, era necessário desaplicar a regra civil, ou fazer uma exceção à regra civil. A contraposição típica do século XIX, do liberalismo do século XIX, entre a autonomia da vontade contratual, de um lado, e ordem pública, de outro, que foi discutida no painel anterior, que eu ouvi com muito interesse, essa antinomia implicava o reconhecimento de que, de um lado, havia a esfera privada, encarregada de regulamentar a vida privada, contratual dos cidadãos, e, de outro lado, a esfera pública, e que elas pouco se relacionavam. Tanto é verdade que pouco se relacionavam, que quando havia algo de ordem pública, era necessário desaplicar, era uma exceção à regra da regra privada, a regra civil. Essa oposição foi sendo substituída por e particularmente no século XX, a partir da segunda metade do século XX, foi substituída pelo reconhecimento da existência de uma complementariedade entre codificação civil e aquilo que hoje chamamos de regulação.
Complementariedade em que sentido? No sentido de se reconhecer, de um lado, que a liberdade contratual não tem como fundamento único a autonomia da vontade, mas ela tem também como fundamento único, isso é algo que vem sendo muito discutido em direito privado, e particularmente em direito comercial, tem como fundamento único também o reconhecimento de caracteres e de direitos fundamentais da pessoa humana, direitos de manifestação, de expressão da vontade, inclusive, e direitos da personalidade em geral. Ora, a esse reconhecimento correspondeu, e a gente vai, e daqui a pouco vai se ver que com particular força nesse nosso novo Código Civil, o reconhecimento da existência de uma função como contrapartida a esse reconhecimento da liberdade contratual como consequência de um direito da personalidade. Disso decorre, por exemplo, o reconhecimento, um dos pontos de maior interesse teórico do novo Código Civil, o reconhecimento da função social do contrato. Não se fala mais... A função social do contrato está a substituir a ordem pública. Exatamente porque não se trata mais de uma relação de oposição, mas sim de reconhecer que essa livre manifestação da vontade das partes pode afetar a esfera de terceiros e, portanto, ela tem uma função. Então vejam que aí a regulação e a esfera pública, ou a esfera supraindividual, eu não vou entrar na discussão do significado de esfera pública, mas a esfera supraindividual, coletiva, ela ganha um caráter complementar em relação à liberdade contratual, à autonomia da vontade. Bom, se ela ganha uma função complementar, então o que nos cabe é aprofundar essa relação entre regulação e direito privado. Tomemos por um minuto, é claro que se uma exposição sobre regulação e sobre fundamentos de regulação se justificaria por si só e tomaria um longo tempo, mas não é o objeto aqui do seminário e, portanto, nem é do interesse da maioria. Desse modo, eu vou me restringir a alguns aspectos fundamentais da regulação que servem para iluminar essa relação com o direito privado. Primeiro aspecto fundamental da regulação é que essa nova regulação, exatamente por se dar em um ambiente em que aquele Estado que nós conhecíamos tão presente na atividade econômica restringe a sua atividade direta, ela é uma regulação que tem mais deveres e não menos deveres. Porque se o Estado se retira da atividade econômica, o mesmo Estado, enquanto regulador, passa a ter que se preocupar com outros fatores. E, sobretudo, imputar à esfera privada outros deveres. E qual é esse dever básico que é imputado à esfera privada por essa regulação? É um dever que até há pouco tempo era realizado exclusivamente pelo Estado, que era o dever de reequilíbrio das relações econômicas. O reequilíbrio era realizado através e é realizado através da tributação, era e é realizado através da atividade direta do Estado na esfera econômica, só que agora ele passa a ser também um dever do privado, e um dever imposto ao privado através da regulação. Só que esse reequilíbrio ele se faz em várias esferas. Ele se faz, primeiro, na esfera da relação entre concorrentes. Daí porque se fala tanto que regulação, se fala tanto hoje em dia, que regulação e defesa da concorrência se relacionam.
Porque o primeiro reequilíbrio que precisa ser obtido em benefício do consumidor, daquele que usa dos serviços prestados pelo particular ou compra os produtos produzidos pelo particular, é exatamente a existência, a possibilidade de comparação. Só assim ele terá alguma decisão na esfera econômica e não será informado de decisões de outros, como ocorre no monopólio. Então, o primeiro dever dessa regulação, ao falar em primeiro, não se quer dizer que seja o mais importante, mas o primeiro é esse reequilíbrio entre os vários fornecedores de produtos, serviços que atuam no mercado. Essa é a primeira redistribuição. Por quê? Porque eu não deixo que se concentre poder econômico, financeiro em um determinado agente. Essa é a primeira redistribuição operada pela regulação. Uma segunda redistribuição importante é aquela redistribuição direta com o consumidor, em que se obriga o regulado, o agente produtor, a transferir a utilidade diretamente para o consumidor. Disso nós temos notícia tão clara em matéria de... Para nós, esse conceito é mais claro naqueles casos em que a redistribuição é direta. Imaginem esses setores regulados, telecomunicações, em que há universalização, a obrigação da empresa ir lá e construir telefones e pôr a serviço do público, daqueles de mais baixa renda, telefones públicos. Mas esse reequilíbrio, que é tão claro nesse caso, ele se dá de forma indireta também em outros casos. E aí é que daqui a pouco vai se ver como isso influencia o direito dos seguros, e particularmente o direito dos seguros no Código Civil, que é o reconhecimento da existência de partes mais fracas num determinado contrato. Portanto, ao reconhecimento da existência de desequilíbrio e a atuação no sentido de eliminar esse desequilíbrio. Isso nos é muito próximo no caso do direito do consumidor, mas ele estava, até o Código Civil, restrito às relações de consumo. Aquelas, e nós conhecemos as longas discussões jurisprudenciais sobre a caracterização ou não de uma relação como relação de consumo. O Código Civil traz o novo Código Civil traz inúmeros dispositivos nos quais se reconhece esse desequilíbrio, e também no caso do contrato de seguros, e se tenta influir nesse desequilíbrio. Agora, ao se falar em influência no desequilíbrio, é preciso entender o seguinte, que esses mesmos princípios regulatórios nos mostram que aliás, historicamente considerados, eles nos mostram que duas podem ser as formas de intervenção nesse desequilíbrio. Primeiro, a intervenção direta no contrato, impondo cláusulas ou determinando que se conclua um contrato. Em segundo lugar, aumentando, e isso é algo muito caro ao direito comercial, daí porque ser esse o aspecto mais interessante da unificação que foi feita no Brasil entre codificação civil e comercial, mas é o fato de que reequilíbrio se consegue também através de requisitos de boa-fé mais estritos. E foi exatamente nessas duas vertentes que o Código Civil com essas duas vertentes que o Código Civil mais se preocupou. O princípio da boa-fé objetiva, que era conhecido pelos comercialistas desde o nosso Código Comercial, e o princípio da função social do contrato. E eu mencionaria mais um, que se refere àquele reequilíbrio direto, que é o princípio do artigo 424, que, repito, estende a codificar a qualquer relação civil, mesmo aquelas não abarcadas pelo Código do Consumidor, a proteção contra o desequilíbrio e contra a cláusula abusiva, que é o artigo 424. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.
E aqui já se adianta um ponto que é o ponto mais discutido do Código Civil, mas talvez um dos seus maiores méritos, que é exatamente a existência dessas cláusulas gerais: função social do contrato, boa-fé objetiva e direitos resultantes da natureza do contrato. Essas três cláusulas genéricas, que dão um amplo espaço de interpretação e de evolução do direito, permitirão à jurisprudência e à doutrina, nos próximos anos, ampliar e trabalhar muito a influência da esfera supraindividual, da esfera pública, se nós quisermos chamar assim, sobre os contratos, através desses três grandes conceitos. E para aqueles que são um pouco céticos sobre isso, eu gostaria de lembrar que, visto dos olhos de um comercialista brasileiro, de alguém que estuda o direito comercial brasileiro, o conceito mais influente, mais determinante de mudanças no âmbito do direito comercial, talvez nos últimos 30 anos tenha sido a função social da empresa, que influenciou movimentos doutrinários que levaram a Código do Consumidor, que levaram a discussões de direito ambiental. Portanto, a presença dessas cláusulas gerais e suas evoluções doutrinárias foram muito profícuas no Brasil. Portanto, isso é de se... um sinal muito alvissareiro do novo Código, e não algo preocupante. Mas, enfim, o que eu queria demonstrar nessa segunda parte é que o direito regulatório, a regulação, influencia a codificação civil basicamente ao se preocupar com reequilíbrio. Ao reconhecer que nós não estamos naquela sociedade civil em que todos são iguais, onde nasceu a estrutura civilista romana que passou a nós, em que todos têm a mesma situação econômica. O ius civilis se aplicava aos patrícios, portanto todos têm a mesma situação econômica. Esse ponto de partida do direito civil não é mais verdadeiro, e a regulação, a ideia regulatória, a ideia do reconhecimento da esfera de terceiros passa para o Código Civil, e passa para o Código Civil nessas grandes cláusulas gerais. E aqui eu queria falar um pouquinho de duas delas, porque são grandes instrumentos regulatórios da codificação civil, que é a função social e boa-fé. Em primeiro lugar, a função social. Eu falei que a função social da empresa foi talvez um dos conceitos mais influentes, que mais influenciaram a mudança do direito comercial brasileiro nos últimos 30 anos. Qual o resultado dessa evolução? E que noção concreta, ou um pouco mais concreta, conseguiu a doutrina atribuir à ideia de função social? Dois são basicamente hoje os elementos reconhecidos como integrantes da função social. A imposição de deveres positivos, portanto, não simplesmente a obrigação de não lesar alguém, mas a imposição de deveres positivos. Isso é muito claro em direito ambiental, quando se fala que uma determinada empresa é obrigada a reciclar resíduos. É um dever positivo, não é simplesmente não lesar. Isso parte daquela ideia carnelutiana de obrigações em relação a prejuízos causados, mesmo que não haja danos sofridos. Mesmo que eu não identifique, o que é típico da concepção civilista, alguém que teve um dano, uma pessoa específica que sofreu um prejuízo. Ainda que eu identifique somente um prejuízo genérico causado ao meio ambiente. Isso exige reparação. Então, esse dever concreto, não uma mera obrigação de abstenção, isso é típico da função social, dever concreto em relação a
quem? E aí vem o segundo grande elemento da função social, em relação a terceiros atingidos por aquela empresa ou por aquela relação. Portanto, quando se fala em função social, por isso que desde o início eu dizia que falar em interesse público é um pouco, não é preciso, porque não é o interesse de todos, é o interesse daqueles afetados, é o interesse daquele grupo na empresa, como diz a nossa lei das SA, grupo de trabalhadores da empresa, a comunidade afetada pela empresa. No caso do nosso Código Civil, aqueles diretamente afetados pelo contrato, ou cuja esfera de interesse será afetada pelo contrato. Isso, sem dúvida, só para lhes dar um exemplo, em matéria, já tem essa ideia a partir da empresa, já tem influenciado decisões jurisprudenciais no sentido de ampliar cobertura de cláusulas de seguro-saúde, interpretando sempre, quando há dúvida, no interesse do segurado. Me parece que a tendência em presença dessa declaração expressa do Código da Função Social do Contrato, é aplicar que essa tendência se expanda. E o outro requisito, tão presente não só nos artigos 421 e 422, como nas disposições específicas sobre seguros, a questão da boa-fé. A boa-fé, ela influencia os contratos de uma maneira, e o equilíbrio das partes de uma maneira mais indireta. Como é que isso se deu, particularmente no direito comercial brasileiro? Se deu, em primeiro lugar, ao introduzir nos contratos, e nos contratos comerciais, e agora nos contratos civis, uma ideia que é típica de atividade e menos aplicável, ou aplicável com mais dificuldade a atos, que é a ideia do conflito de interesses. O conflito de interesses é um instituto típico muito aplicado no direito societário e reconhecido pelo direito brasileiro como de aplicação só em alguns contratos específicos. A maioria deles ligados a questões comerciais, comissão mercantil e, por analogia, o mandato, mas ele não é reconhecido como de aplicação a todos os contratos. Pois muito bem, o requisito da boa-fé traz o conflito, por ser algo muito desenvolvido no direito comercial, ele traz consigo, e trouxe consigo no direito comercial, a ideia de conflito de interesse, ou seja, a ideia de que o bom cumprimento do contrato não depende só da atuação do contratante em relação à sua contraparte. Depende muito da atuação do contratante em relação a terceiros. Ele não pode agir em relação a terceiros de modo a tornar aquela obrigação que ele tem perante o contratante inútil ou de menor valor. Um exemplo clássico é aquele que concorre realiza atividade em concorrência em relação àquela que ele se comprometeu a fazer no contrato. Ele está em conflito de interesses com o objeto do contrato. Em matéria de seguro, isso pode ocorrer, e ocorre com certa frequência, quando o segurado, e aqui nós estamos falando, vejam como a boa-fé e a ideia de reequilíbrio, ao aumentar as obrigações, aumenta para ambas as partes. Quando o segurado atua de forma a poder escolher qual vai ser a prestação, qual vai ser o final mais interessante daquela determinada relação. Obter o seguro ou então continuar na sua atividade. Portanto, usa o contrato de seguro não como uma forma de cobertura de um risco efetivo que ele pode incorrer, mas como uma forma de escolha do melhor ganho, do maior ganho, no cumprimento, na continuação da sua atividade ou na exigência do seguro. Isso permitirá, por exemplo, em que
que se discutam cláusulas de contrato de seguro, mesmo em ausência de demonstração clara de fraude, meramente quando se demonstrar que o segurado atuou em conflito de interesses com o contrato que ele tinha firmado. O mesmo vale para o segurador, obviamente. Além disso, o que a boa-fé objetiva nos traz, além da ideia do conflito de interesse? Ela traz o que se costuma chamar, de novo, aqui o direito, a evolução doutrinária de direito comercial é interessante, se costuma chamar de responsabilidade pós-contratual. O nosso antigo Código Civil falava em fazer boa a coisa vendida, como uma das obrigações do vendedor. Esse Código Civil o nosso antigo Código Comercial, me desculpe. Substituído agora pelo Código Civil, essa obrigação desaparece como tal. Mas ela é reintroduzida e recebida pelo artigo 166 do nosso Código Civil, que fala nos motivos, nos motivos que podem ser entendidos tanto como a causa primeira, quanto como a causa final, nos motivos da conclusão do contrato como o requisito de validade. Portanto, isso significará que, para segurado e para segurador, a atuação de segurado e segurador pós-cumprimento do contrato será relevante para interpretar esse contrato. De novo, aí, a proximidade com a ideia de conflito de interesse. Então, tudo isso vai ampliar para o lado e para frente as obrigações de boa-fé das partes contratantes. Ele não pode atuar com outros de forma a conflitar com o contrato que ele assinou. Ele não pode atuar no futuro de forma a demonstrar que a assinatura daquele contrato não tinha um objetivo real, ou pelo menos que o objetivo não era aquele declarado. Coisas que na nossa tradição e na tradição de direito civil nós estamos acostumados a olhar só no momento da conclusão do contrato, porque é a antiga concepção estática do direito civil de atos. Agora nós ampliamos, se vê ampliado para a ideia de atividade, e se vê ampliado muito pela introdução desse princípio da boa-fé. Então vejam como, ao se preocupar com o reequilíbrio, ou a preocupação com o reequilíbrio das relações contratuais típica do raciocínio regulatório influencia sobremaneira a forma de aplicação dos contratos, não só em relação a terceiros, mas entre as partes. Isso é interessante. Isso talvez seja o ponto singular mais interessante da nossa codificação. Agora, não só de cláusulas gerais se faz o código. As cláusulas específicas em matéria de contratos de seguros procuram traduzir muito essas ideias gerais. E esse que é o ponto. É claro que esse é um código novo. Caberá a nós verificar que outras consequências tirar desses princípios gerais, além dessas já expressamente estabelecidas no capítulo 15 sobre o seguro. Quais são elas? Eu cito algumas aqui a título exemplificativo. É claro que não é possível esgotar o tema. Talvez nós pudéssemos separar 3 grandes grupos de novas regras em matéria de seguro, influenciadas por essa concepção reequilibradora. Em primeiro lugar, a própria noção de seguro. Em segundo lugar, regras de transparência. E em terceiro lugar, regras de proteção do segurado. Por que eu menciono essas 3? Porque é necessário parar por um momento e ver a relação dessas 3 com aqueles tópicos que eu enunciei no início, que o direito regulatório se preocupa em matéria de reequilíbrio. Ora,
temos a transparência. A transparência é algo, ao se impor obrigações de transparência, se opera um duplo reequilíbrio. Primeiro, se dá mais informação a quem está contratando o serviço. Portanto, essa pessoa é colocada numa situação mais paralela a quem oferece o serviço. Mas, em segundo lugar, ao se estabelecer padrões mínimos de divulgação, se está privilegiando também a pluralidade de ofertas, portanto, a concorrência. Ao se dizer, olha, é preciso que todos, pelo menos, digam o seguinte, é claro que essas informações servirão não só ao consumidor, como ao concorrente. Portanto, isso aumenta a concorrência. Vejam aí a ideia de reequilíbrio duplo ao se falar em transparência, tanto em relação ao consumidor, como em relação ao concorrente. Bom, e proteção do segurado? Proteção do segurado, aí é diretamente a aplicação da ideia reequilibradora. Quanto à noção, é claro que eu preciso adaptar a noção de seguro e de contrato de seguro a essa nova realidade que reconhece a presença de terceiros e a influência na esfera de terceiros. Então, vamos um a um. Noção de seguro. O artigo 757 traz uma outra cláusula genérica muito interessante. E diz, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa contra riscos pré-determinados. Ao se falar em interesse legítimo, substituindo a expressão anterior, prejuízo resultante de riscos futuros, em primeiro lugar, se amplia o espectro do seguro, seguro de responsabilidade, etc., qualquer interesse, não um prejuízo concreto, questões concretas materiais, mas interesses também são seguráveis. A primeira consequência é essa. Mas aqui nos interessa mais, ao se falar de regulação e seguro, é outra. Ao se falar em interesse legítimo, e o Código vai repetir isso em outras oportunidades, no artigo 766, por exemplo, se está introduzindo a concepção de boa-fé. Não é possível, por exemplo, imaginar, ainda que haja interesse de seguradoras, isso é difícil imaginar, mas ainda que haja um interesse nesse sentido, que o risco empresarial vai ser totalmente transmitido à empresa seguradora. Por quê? Porque isso implicaria, inclusive, um desestímulo à própria atividade empresarial, já que aí eu posso escolher entre uma atividade empresarial sem risco e uma com risco, o que é contrário a todo o espírito de propulsão empresarial a partir da assunção de risco e da remuneração por isso. Então, na interpretação da expressão interesse legítimo, ela de um lado, amplia a noção do seguro e a aplicação do contrato de seguro. De outro lado, restringe, impedindo que o contrato de seguro sirva como uma forma de exercício de atividade empresarial sem nenhum risco. É claro que o seguro serve para diminuir o risco, mas não para eliminar o risco totalmente. Essa é a primeira manifestação interessante do Código sobre a noção e os requisitos do seguro, o interesse legítimo. A segunda vem no artigo 765, que diz: o segurado e o segurador são obrigados a guardar, ele repete aqui as cláusulas gerais, a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Que, na verdade, aqui se repete uma disposição que já havia no Código Civil anterior, mas que agora está incluída num princípio genérico de boa-fé.
Então, a noção do seguro ela é ampliada e nela se introduz esse interesse ao reequilíbrio das relações contratuais por via indireta através do extremo reforço que é dado ao princípio da boa-fé. Em matéria de transparência, matéria de transparência, o Código traz algumas disposições obrigatórias. O artigo 759 fala que a emissão da apólice, isso é novo, deverá ser precedida de proposta, novo em relação ao antigo Código Civil, ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Isso nos lembra o nosso Código do Consumidor. Nos lembra muito o Código do Consumidor. E, portanto, ganha agora a ampliação para aquelas relações de seguro, não abarcadas pelo Código do Consumidor. Além disso, o artigo 761, quando o risco for assumido em co-seguro, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais para todos os seus efeitos. De novo, dando ao consumidor, e aqui particularmente à empresa. A empresa que realiza seguro, uma clareza sobre quem é, ao final das contas, que lhe garante. E por que essa clareza é necessária? Exatamente por causa dos problemas de rigidez das instituições financeiras seguradoras, para que o segurado possa controlar a cada momento a sua própria segurança, sabendo e se informando sobre o estado em que está o ente segurador. E a proteção do segurado? Bom, a proteção do segurado, dela nós já falamos muito e ela vai decorrer muito da aplicação de princípios como a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Ela está presente em alguns dispositivos interessantes. Talvez o mais interessante deles seja e o mais direto seja o artigo 766, aliás, o parágrafo único do artigo 766, porque o artigo 766 só repete o artigo 1444 do nosso Código Civil anterior, dizendo que se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta, perderá o direito à garantia. Só que o parágrafo único vem aqui numa clara hipótese reequilibradora, dizer, mas nem sempre o segurado tem pleno conhecimento, ou pode ter pleno conhecimento dos fatos que ele está declarando. Portanto, ele só perderá esse direito se houver má-fé. Se não houver má-fé, diz o parágrafo único, que o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. É verdade, isso é uma proteção do segurador, mas não há a perda da garantia. Portanto, aqui a ideia de reequilíbrio é direta. Declarações imprecisas não levam ao perecimento da garantia, a não ser que elas sejam consequências de má-fé. Reconhecimento de que o segurado nem sempre pode ter pleno domínio de todas as declarações que ele faz. Às vezes são fatos alheios ao seu total domínio, que, portanto, só implicarão perda da garantia em caso de comprovada má-fé. Esse quadro geral, ele é muito se fala em matéria de direito comercial nos problemas da unificação do direito privado. Isso tem sido, nesse último ano, o grande mote das discussões entre comercialistas. Os problemas da unificação do direito privado. Os problemas de uma unificação parcial do direito privado. Então, se nota, por exemplo, que nada foi feito em matéria de capacidade das pessoas, continua o empresário com características específicas. Isso é bom que tenha sido assim, porque não se pode mudar a característica do empresário por lei,
Portanto, é bom que tenham permanecido, o direito da empresa tenha permanecido um capítulo separado dentro do Código Civil. Isso não significa que essa unificação tenha sido feita à metade, mas significa que ela foi feita onde poderia ser. E esse capítulo dos contratos nos mostra com particular interesse isso. Essa unificação, ela teve o condão em matéria de contratos de trazer para dentro do direito civil princípios publicísticos, fins sociais, função social, que há muito tempo já dominavam, pelo menos o direito comercial brasileiro, há quase 30 anos. Portanto, ao contrário das expectativas, ela me parece que terá o condão de arejar o direito civil para esses fins publicísticos. Trazer para o direito civil, para o direito securitário, a discussão de como aplicar o princípio da função social do contrato, que, como eu tentei mostrar, tem uma longa história dentro do direito comercial. Trazer para dentro do direito civil a discussão dos princípios da boa-fé objetiva implicará em arejar sobremaneira o direito civil e o direito dos seguros para essa ideia reequilibradora. E, sobretudo, e esse é o ponto que eu gostaria de destacar, sobretudo, a utilização de cláusulas gerais como função social, boa-fé, interesse legítimo, permitirá que jurisprudência e doutrina façam evoluir esses conceitos. E, de novo, no direito comercial brasileiro, esse foi o grande elemento de mudança nos últimos 30 anos. Portanto, se nós, nenhum de nós viveu essa época, mas se a grande novidade com o Código Civil de 17 foi: agora nós resolvemos todos os problemas do direito civil, agora nós temos uma codificação civil ampla que resolve todos os problemas específica, o interessante dessa nova codificação civil é que, exatamente por ela trazer cláusulas gerais, ela não se preocupa em resolver todos os problemas. Ela coloca, através dessas cláusulas gerais, a doutrina e a jurisprudência novas questões e novas linhas de desenvolvimento dessas questões. Portanto, ao contrário do direito civil, e essa é a boa notícia para todos nós, nem tudo, muito pouco está resolvido. Ao contrário, tudo está por fazer e nós temos o direcionamento do que deve ser feito. Portanto, o que resta é pôr mãos à obra. Obrigado. Professor Calixto, queria, antes de mais nada, parabenizá-lo pela sua apresentação. Me surpreendeu a abordagem que o senhor fez do tema, mas, sem querer ser antigo, digamos assim, eu queria lembrar que, enfim, existe o Sistema Nacional de Seguros Privados e o Decreto-Lei 73 de 1966, ele traz uma norma, depois de distribuir atribuições a órgãos que o integram, no sentido de que tais órgãos devem regular ou regulamentar, talvez fosse mais correto, as disposições do diploma regulamentando do decreto-lei no interesse do segurado e dos beneficiários de seguro. A pergunta vai no seguinte sentido: já que o novo código traz essa abertura, como compatibilizar a política de Estado que é exercida com base nesse diploma de 66 e essa abertura que traz o novo Código Civil, ou melhor dizendo, nós estamos mais agora nas mãos dos juízes do que dos burocratas? Uma pergunta interessante, que leva a reflexões
até mais amplas. Se eu fosse buscar um exemplo fora dos direitos seguros, eu preciso buscar fora, porque ele me é mais próximo, para talvez ilustrar o que talvez venha a ocorrer em matéria de seguros. Eu tomaria o direito da concorrência ou o direito regulatório, ou qualquer um dos ramos do direito regulatório. O que ocorre ali é a convivência entre princípios institucionais e políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, políticas públicas dão uma interpretação específica em prol da política pública do que são certas garantias. Então, em matéria de concorrência, em matéria de regulação, já se interpretou muito que concorrência significaria eficiência. Então, a política pública, isso em vários países, no Brasil também ocorre, a política pública seria deixar as empresas crescer. Isso é a antítese do que é concorrência, pelo menos em teoria. Deixar as empresas, permitir os monopólios, desde que eles sejam eficientes. Então, o direito da concorrência, o objetivo dele é garantir a eficiência, antítese de concorrência. Ora, nesse caso, a que serviu a previsão legal de concorrência? Serve para que se controle essa política pública, ou revertendo-a em casos específicos, ou complementando-a onde ela não chegou. Isso levou a decisões interessantes no exterior e aqui, em que o judiciário, e aí sim, o judiciário reconheceu que aquela política pública não era compatível com a garantia institucional prevista em lei. E que aqui, em matéria de seguros, é uma obrigação, inclusive, do regulador. Então, o que é de se esperar é que, de um lado, e quando eu falo isso não é só para... eu realmente acredito, ainda que esteja errado, pelo menos isso me consola, ainda que esteja errado, eu realmente acredito. Então, pelo menos é um erro consciente. Ao se falar isso, esses dispositivos do Código Civil não serão só úteis para que se diga, olha, se o órgão regulador em matéria de seguros não se preocupou com o reequilíbrio, não se preocupou com os interesses do segurado, há disposições no Código Civil, ou nos contratos em que isso ainda não foi feito, há disposições no Código Civil que permitem ao judiciário impor esse reequilíbrio. Mas eles farão, espero, e fizeram, e tanto melhor farão em matéria de seguros, quanto mais desses fóruns e quanto mais instituições como essa que promove o fórum, promover o debate doutrinário, também a doutrina será chamada a isso, para mostrar caminhos, corrigir erros. Eu não sei se lembram, mas o direito do consumidor brasileiro surge do movimento doutrinário. Surge do movimento que é, em primeiro lugar, doutrinário, depois ele atinge a prática. O projeto surge de um grupo de professores de processo, de direito civil, imbuídos de certas ideias. Ora, o mesmo pode ocorrer em doutrina. Portanto, eu acho que o Código Civil vai permitir um duplo controle das políticas públicas, que para mim é saudável. Primeiro pelo judiciário e segundo pela doutrina. Nesse sentido, eu acho que é positivo. Indago a plateia. Ainda alguma questão? Doutora Tatiana Druck, por favor. Bom dia. Parabéns pela exposição. Bem, depois de toda a reverência que o doutor Ernesto
fez a magistratura gaúcha, enfim, representada não só nos seus, nas figuras dos seus desembargadores, juízes, enfim, mas também na sua doutrina, que ontem foi aqui divulgada na figura da professora Judite Martins Costa. Eu me sinto na obrigação de fazer um registro de que esse traço da doutrina e da jurisprudência gaúcha, traço progressista, né, que vem se notabilizando por decisões mais arrojadas, mais, enfim, mais avançadas, se deve não só às suas figuras, que são realmente talentos potenciais, mas às suas escolas. E uma das escolas mais influentes do Rio Grande do Sul, dentro do direito obrigacional, é a Escola de Clóvis do Couto e Silva, que inclusive é um dos juristas que integrou a comissão de juristas elaboradores do novo Código, na parte de direito de família, e que prega dentro, então, do direito obrigacional a visão da obrigação como uma totalidade, como um processo desenvolvido em fases e de atos encadeados rumo ao adimplemento, que condiz, inclusive, com a sua colocação da obrigação não estática, mas dinâmica, né? A obrigação como um processo, e vista na sua totalidade, na sua globalidade, tem muita relação com o equilíbrio do contrato, né? E nós vemos que o novo Código Civil consagra muitos expedientes de equilíbrio do contrato, como é exemplo a teoria da lesão, né, que protege a gênese, o equilíbrio lá na formação do contrato, como também outros expedientes de proteção do equilíbrio funcional, como a onerosidade excessiva. Como a minha indagação, como o senhor veria a aplicação desses dispositivos de reequilíbrio do contrato no contrato de seguro? Cara, obrigado pela pergunta. Eu acho que a magistratura gaúcha é um bom exemplo dessa possibilidade de evolução, dessa linha que eu fazia referência. Bom, reequilíbrios são tantos, é difícil aqui, adiantada hora me faz talvez limitar um pouco a resposta, mas tantas formas reequilibradoras existem. Eu tentei dar o exemplo de algumas. Eu acho que em matérias sensíveis, como seguros de saúde, esse reequilíbrio vai tender no sentido da interpretação favorável ao segurado. Eu acho que esse reequilíbrio está numa cláusula perspicaz, como a do artigo 766, que reconhece a desigualdade de informações entre alguém que tem como atividade específica a realização de seguros e alguém que procura cobertura de risco, e diz, mas não se pode tomar todas as declarações do segurado como obrigatoriamente verdadeiras, não porque ele queira dizer a inverdade, mas porque ele não necessariamente sabe todas as verdades. Então, essa é uma causa importantíssima. Essa recoloca as partes, talvez, no mesmo nível, exigindo que se demonstre a má-fé nas declarações. É claro que, como toda cláusula que traz o elemento intencional, vai trazer problemas de aplicação, mas pelo menos vai trazer problemas de aplicação estando as relações mais equilibradas, sendo o princípio o fato de que nós não podemos tomar declarações como dogmas, e não podemos tomar o segurado como um conhecedor de toda a realidade, que às vezes ele não pode conhecer. Então, esses são dois, eu acho que, ótimos exemplos de elementos reequilibradores. Agora, o resto da tarefa ainda está por vir, né? Eu indago a mesa se há alguma questão a ser levantada. Professor Calixto, dada a adiantada da hora, eu, inclusive, teria uma questão a levantar, mas vou ter que renunciar, infelizmente. Justamente porque a questão do modelo de regulação econômica no Brasil, por meio de agências reguladoras, levanta questões interessantíssimas que a gente poderia se debruçar aqui por horas a fio, inclusive
seus possíveis efeitos numa futura regulação diferenciada para o setor de seguros. Lamentavelmente, eu sou obrigado a renunciar à minha indagação até em homenagem à ordem dos trabalhos. Professor Calixto Salomão Filho, mais uma vez, muito obrigado. Dando sequência aos trabalhos, passaremos agora à exposição do professor José Maria Munhoz Paredes, a disciplina do contrato de seguro no novo Código Civil brasileiro, à luz da lei espanhola. O professor José Maria Munhoz Paredes é professor titular de Direito Comercial na Universidade de Oviedo, na Espanha, e doutor em Direito pela mesma universidade. Autor, entre várias obras, de um capítulo pendente na história do seguro, a contribuição espanhola na construção jurídica do seguro de vida, e o Coseguro, ambas edições em Madrid. Professor José Maria Munhoz Paredes, mais uma vez renovando nossa grande estima e nossa grande admiração pelo senhor, passo a palavra. Enquanto ele vai ao púlpito, eu vou contar uma história aqui, que é o seguinte: o José Maria Munhoz Paredes é um monopolista, um membro de um monopólio do direito na Espanha. O pai, José Maria Munhoz Planas, um grande jurista, a irmã Maria Luísa Munhoz Paredes, uma grande jurista, a esposa Begônia, uma grande jurista, todos professores, doutores, e ele também, né? O José Maria Munhoz Paredes, eu quero agradecê-lo mais uma vez, porque ele efetivamente estava com a Inês, recém-nascida, que vai ser uma grande jurista, caminho que a Teresa, com 2 anos, já começou a trilhar. Señor presidente del Instituto Brasileño de Seguros, distinguidos colegas, señoras, señores. No podía imaginar yo, hace poco más de un año, cuando participaba en la edición anterior de este fórum, que me encontraría hoy aquí con todos ustedes. Si la invitación de entonces me llenó de satisfacción, esta lo hace doblemente, porque sé que lleva implícita, como se acaba de demostrar una vez más, una manifestación de aprecio, que, como bien saben los responsables del Instituto Brasileño de Derecho de Seguros, es recíproco. Soy yo, evidentemente, quien está agradecido por todas las atenciones y también por esta nueva oportunidad de participar en las actividades del Instituto, que están adquiriendo, por su buen hacer y especialmente por el buen hacer de su presidente, un prestigio que traspasa ya las fronteras de este país. Cumplido este sentido deber, paso a ocuparme del tema que tengo asignado. ¿Cuál es el análisis de la nueva disciplina del contrato de seguro en el Código Civil desde la experiencia, más que desde el texto, de la Ley Española de Contrato de Seguro de 1980? En realidad, como van a ver, no son más que unas reflexiones surgidas de la lectura de sus preceptos, que por razones de tiempo debo limitar a los aspectos que he estimado más relevantes, prescindiendo de aquellos que ya han sido convenientemente tratados, que son bastantes, y reflexiones que sin duda requerirían un conocimiento más detallado del derecho brasileño de seguros y de su mercado, del que obviamente carezco, como sabrán disculpar. En mi exposición, después de una breve valoración general del nuevo texto,
voy a ocuparme de las 3 secciones que dedica al contrato del seguro, por el orden que siguen en el propio código. Primero, las disposiciones generales, después las propias del seguro de daños y finalmente el seguro de personas. Les pido disculpas por no hacerlo en su lengua, como sería mi deseo. Lo primero que llama la atención de la nueva disciplina es el hecho bien notorio de que esté contenida en un código. Es de todos conocida la dificultad que conlleva la redacción de un código, especialmente en el campo del derecho privado, lo que ha llevado a la mayoría de los países europeos, con excepciones recientes como Holanda, a acometer la reforma de sus viejos códigos a través de leyes especiales que muchas veces no se integran en ellos, dando lugar a lo que conocemos como era de la descodificación. Por eso me maravilla que hayan logrado sacar adelante esta iniciativa y no me extraña que su aprobación haya llevado casi 30 años y que todavía hace un año en Porto Alegre algunas personas me manifestaran sus dudas de que finalmente llegara a entrar en vigor. El código, además, ha sabido aprovechar los avances de la doctrina y la jurisprudencia y supone una gran renovación respecto al texto de 1916. Ciertamente, el tiempo pasado desde la redacción del proyecto hasta su aprobación definitiva hace que nazca anticuado en algunos aspectos, pues son muchísimos los cambios experimentados en la sociedad en estos años, si bien esto no empaña la labor realizada. Finalmente, he de destacar el carácter unitario del derecho de obligaciones, ejemplo que deberíamos seguir todos los países que mantenemos doble régimen. Si bien parece que Brasil ha seguido un camino peculiar, pues según escribe el profesor Reale, aquí se impusieron las normas civiles frente a las mercantiles, cuando en la mayoría de los países, y en concreto en España, son las mercantiles las que predominan en la conocida mercantilización o comercialización del derecho civil. No obstante estas virtudes, es de lamentar que el carácter unitario no haya sido llevado hasta sus últimas consecuencias y que junto al código convivan numerosas disposiciones de variado rango que en lo que a nosotros nos interesa regulan aspectos contractuales del seguro y, lo que es más importante, que sigan vigentes las disposiciones del Código de Comercio y, de nuevo por lo que aquí respecta, su anticuada regulación del seguro marítimo. Por otra parte, de la lectura del nuevo código, saco la impresión de que el legislador brasileño algunas veces fue excesivamente riguroso en su decisión de incorporar al código únicamente aquellos principios básicos que no fueran objeto de discusión doctrinal y que además tuviesen precisamente ese carácter de generales o básicos, y prescindiera de aquellos otros que por su especialidad o por las discusiones que sobre los mismos se planteaban, no le parecía por contra conveniente incluir. Ello ha motivado que la disciplina del contrato de seguro, como ya se ha puesto de manifiesto reiteradas veces por quienes me han precedido en el uso de la palabra, sea extraordinariamente parca en comparación con las leyes vigentes en otros países,
muchos de ellos con mercados aseguradores muy por debajo del brasileño. Nos explica, en efecto, que algunos de los ramos más importantes, como el incendio o el robo, ni siquiera estén mencionados, y que a otros, como transportes o responsabilidad civil, apenas se les dedique 1 y 2 preceptos respectivamente. Comprendo, en cualquier caso, que de haber seguido otro criterio, probablemente el nuevo código no habría llegado a aprobarse nunca. Sería, pues, deseable que el esfuerzo hecho no quedase aquí y que se completase la disciplina del Código Civil, bien insertándola en el mismo código, siguiendo el ejemplo italiano, bien a través de una ley de contrato de seguro, a semejanza de la alemana, la francesa o la española, por citar solo algunas. Una ley que incorpore toda la legislación hoy dispersa y ofrezca una regulación completa de esta figura, tal como preveían los redactores del código. Igualmente, sería necesario proceder a la reforma del derecho del seguro marítimo, proceso este que también estamos acometiendo en España, la vigente desde 1885, donde hace pocos días, apenas una semana, se presentó el anteproyecto de ley llamado a derogar esta parte de nuestro Código de Comercio. Y dicho esto, paso sin más a exponer mis reflexiones sobre las normas en examen, comenzando por las generales. El primer tema del que quiero ocuparme es el propio concepto de contrato de seguro, dejando de lado, eso sí, su carácter conmutativo, que ya ha sido ampliamente tratado. Todos sabemos lo que es el seguro. Sin embargo, su definición es tan compleja que incluso algunas leyes, como la propia francesa o la suiza, han evitado incluir una. Más complejo aún es elaborar un concepto unitario que englobe a todos los seguros, como el valientemente propuesto por el legislador brasileño. Al definir el seguro en base a la noción de interés, el nuevo código se inclina por la llamada concepción unitaria. Como se sabe, la doctrina, en líneas generales, está dividida entre quienes consideran que todos los seguros responden a una base indemnizatoria y que, por tanto, el interés asegurable es requisito común a los seguros de vida y a los de daños, y por otro, quienes niegan que el seguro de vida sea un contrato indemnizatorio y, en consecuencia, afirman la irrelevancia del interés en este tipo de seguros, al menos tal como lo entendemos para los seguros de daños. Modernamente, hay incluso quien propone, como el fallecido Gian Guido Scalzi, una concepción pluralista por la variedad tipológica hoy existente. Pero dejemos esta postura al margen porque apenas tiene influencia en la noción de interés. Y centrémonos en las dos tradicionales. En mi opinión, y ya les adelanto que es una opinión debatida, la concepción unitaria, aunque acertada en los orígenes medievales del seguro, no puede mantenerse hoy, vista la evolución de los seguros de vida y los llamados vida inversión. Lo cual, también a mi juicio, hace imposible lograr un concepto que, en base a la noción de interés, englobe también a los seguros de vida o capitalización.
No pretendo, aunque quizá lo esté haciendo, detenerme yo en un tema tan complejo como el del interés en el seguro, que va a ser objeto además de dos ponencias muy autorizadas en este foro. Tan complejo que algunas leyes modernas, como la israelí de 1982, han preferido prescindir de él y no lo emplean ni para el seguro de daños. Sí quiero destacar, aunque sea brevemente, que con este concepto el legislador brasileño no ha logrado plenamente sus objetivos. De entre todas las definiciones de interés, quizá la más perfecta sea la del alemán Viktor Ehrenberg, según el cual es la relación en cuya virtud una persona puede sufrir un daño en su patrimonio por un hecho previsto en el contrato de seguro. Este interés, que no solo es relativo a cosa, como dice el código, pues entonces no entrarían en él los seguros de pasivo, como el de responsabilidad civil, a no ser que entendamos que el patrimonio es una cosa. Este interés, digo, es evaluable económicamente, como lo es también el daño que pueda sufrir a consecuencia del siniestro. Si pasamos a los seguros de vida, observamos que en ellos el interés es totalmente distinto. En primer lugar, la ley, como la española, tiene en cuenta en el artículo 790 el interés del tomador o contrayente sobre la vida del asegurado y no el interés del beneficiario, que es quien va a recibir la prestación. Examina, además, el interés existente al tiempo de contratar el seguro y no justo antes de producirse el siniestro. Por otro lado, ese interés no tiene contenido económico, sino puramente afectivo o social. Y en la mayoría de los casos, en nuestra ley está previsto de forma expresa, se suple con el simple consentimiento del asegurado. Finalmente, el siniestro en estos seguros no tiene por qué ser dañoso, como ocurre en los de vida para caso de supervivencia. Y aunque sea de los que la mayoría, pero no todos, consideramos dañosos, como la muerte, la misma puede no causar ningún perjuicio económico al interés del tomador o del beneficiario, y aunque lo causara, ello no influiría en la cuantía de la prestación de la aseguradora. En conclusión, puedo decir que el interés en los seguros de vida es totalmente distinto del propio de los de daños. Y en mi opinión, no se diferencia del que podemos ver en otras figuras, como la inversión o el propio ahorro. El seguro de vida, pues, no garantiza el interés del proponente relativo a una persona, sino que simplemente abona una prestación al beneficiario que se fija libremente con independencia de su interés en la vida o en la supervivencia y del valor que pudiera tener ese interés. En definitiva, para que esta definición englobe al seguro de vida, hay que manejar un concepto de interés tan amplio que tienen cabida en ella otras figuras. Y si mantenemos un concepto estricto, que es el que verdaderamente se impone, sobre todo por el empleo del término garantizar, el mismo excluye a los seguros de vida. Sentado a esto, paso a ocuparme de algunas disposiciones generales que estimo dignas
de especial atención. El nuevo Código Civil sigue la tendencia de todas las leyes modernas, incluida la española, y considera, a mí me ha parecido claro, que el contrato de seguro se perfecciona por el simple consentimiento de las partes. La forma escrita pasa a ser simplemente exigida approbación. Ahora bien, tal como está redactado, el artículo 758 parece dar a entender que los únicos modos de probar la vigencia del seguro son la póliza o billete y el recibo de la prima, lo cual carece de sentido, pues siendo el contrato consensual, no debe descartarse que se pueda probar su existencia por cualquier otro modo admitido en derecho. En mi opinión, este precepto debería interpretarse en sentido lato, es decir, considerando que esos son los medios ordinarios de prueba, pero que caben otros. Conforme al precepto siguiente, la emisión de la póliza deberá ser precedida por una propuesta escrita con la declaración de los elementos esenciales del interés a garantizar y del riesgo. También en derecho español está prevista tanto la solicitud del asegurado como la propuesta del asegurador, que aquí están englobadas bajo un mismo nombre. Ahora bien, la misma, ni una ni otra, es obligatoria. Y ciertamente no se ven las razones por las cuales se ha impuesto con ese carácter. Y se dice, recuerdo que dice, deberá ser precedida. Y se dice además que tiene que anteceder a la póliza. ¿Acaso no se pueden hacer constar esos datos en la propia póliza? ¿Por qué se excluye los contratos en los documentados por medio de billetes y solo se refiere a los de pólizas? Tampoco se comprende, en un momento en el que la contratación de seguros por internet y teléfono está creciendo día a día, que se exija que esa propuesta sea escrita. De regularla en algún sentido, debería haber sido en cuanto a sus efectos. Es decir, si la hecha por la aseguradora la vincula durante algún tiempo, como ocurre en nuestro país, o si el silencio de esta ante la solicitud del asegurado debe considerarse aceptación, como, según tengo entendido, es práctica habitual en Brasil. El artículo 761, relativo a la documentación del contrato suscrito en coaseguro, merece ser bien acogido y supondrá sin duda la desaparición de la práctica tan difundida del mal llamado coaseguro interno, en el que el asegurado contrata con un solo asegurador, quien, sin saberlo aquel, reparte la cobertura con otras compañías. Esta forma de operar, que como ya expuse en mi ponencia del segundo fórum, es en realidad un reaseguro, puede resultar muy perjudicial para el asegurado y para la propia compañía cedente en caso de insolvencia de alguna de las coaseguradoras. Con la nueva disposición, el asegurado tendrá perfecto conocimiento de que contrató un coaseguro y sabrá también cuál de las coaseguradoras actúa como líder y representa al resto, esto siempre y cuando no se demora mucho la entrega de la póliza. Si esta norma se completa con la resolución del Consejo Nacional de Seguros del año pasado, que obliga a incorporar a la póliza las facultades de la líder y el cuadro de compañía con sus respectivos porcentajes,
La práctica del coaseguro en Brasil se armoniza con la del resto de países desarrollados. El problema que puede plantear esta norma es el relativo al alcance de la representación de la líder y en concreto si se extiende al ámbito procesal. Como he visto, opinan la mayoría de los comentaristas, entre los que me encuentro. Como pueden leer en mi ponencia citada, la representación procesal de la líder es el mayor problema que plantea el coaseguro en Europa y ha dado lugar a una jurisprudencia muy criticada en Francia y también en España. Los problemas pueden derivar de que el asegurado crea que le basta llevar a juicio a la líder en tanto que representa a los demás coaseguradores. Y esto es un error, porque no se puede demandar a un representante, sino que se debe demandar a los representados, con independencia de que comparezcan en juicio a través de la líder. De otro modo, si se dirige la reclamación judicial solo contra la líder en nombre propio, la misma únicamente podrá ser condenada a la cuota de cobertura por ella asumida, dado que no hay responsabilidad solidaria, mientras que las otras compañías, al no haber sido parte en el pleito, no podrán ser condenadas. Entre las demás disposiciones generales, encontramos otras que en realidad, en mi opinión, deberían estar dentro de la sección relativa a los seguros de daños o prever excepciones expresas para el de vida. Y esta defectuosa colocación puede ocasionar dificultades interpretativas no desdeñables. Así, el artículo 763, que establece que el asegurado no tendrá derecho a la indemnización si estuviese en mora en el pago de la prima, no es aplicable a los seguros de vida y en particular a los de vida para caso de muerte, donde entraría en juego la reducción o el rescate del seguro por aplicación del artículo 796. Este precepto no priva al asegurado de la prestación, sino que tendría derecho a la prestación reducida en atención a las primas ya pagadas o al rescate del seguro, según se hubiese pactado. El artículo 763, por tanto, solo es aplicable al seguro de vida individual respecto a la primera prima, pero no respecto a las sucesivas, de modo similar a lo que sucede con el artículo 15 de la ley española. El impago de estas, insisto, daría lugar al rescate o a la reducción. La norma, por otra parte, como ya se expuso aquí, puede resultar demasiado rigurosa. Lo mismo pasa con las disposiciones relativas a la disminución y al agravamiento del riesgo, que al igual que en la ley española, aparecen colocadas entre las generales cuando son más bien propias de los seguros de daños. El asegurado de vida no tiene que declarar a la compañía vigente el contrato que ha contraído una enfermedad grave, y si lo hiciera, eso no daría lugar a una mayor prima, ni posibilitaría la resolución del mismo por la compañía merced a esa agravación del riesgo. Lo único que podría considerarse que está obligado a declarar son aquellas circunstancias externas, cambio de profesión, práctica de deportes arriesgados, etc., susceptibles de aumentar el riesgo de fallecimiento o accidente. Pero esto está excluido en gran parte por el artículo 799 del propio Código, que obliga al asegurador a responder aun cuando la muerte o invalidez deriven de la utilización
de un medio de transporte más arriesgado, de la prestación del servicio militar, de la práctica deportiva o de actos de humanidad en auxilio de otros. Lo mismo puede decirse de tratar de aminorar las consecuencias del siniestro cuando hablamos de seguros de vida, lo cual puede plantear problemas serios a las compañías si los asegurados tratan de repercutirles los gastos de salvamento, las operaciones, por ejemplo, quirúrgicas a las que se sometan para evitar esa muerte. Idéntica postura debe mantenerse, en fin, de la posibilidad de pactar la reposición de la cosa en lugar del pago de la indemnización en dinero. Esta es una norma que solo tiene sentido en los seguros indemnizatorios, en los que la compañía está obligada a reparar el daño, pero no en los de personas, en los que no es posible tal reparación, ni mucho menos la reposición. El término cosa, obviamente, indica ya, por desgracia, que no es aplicable a los seguros de vida. La norma, además, tampoco tiene mucho sentido. La reposición de la cosa está hoy muy difundida, pues suele resultar más cómoda para el asegurado, que se evita todos los trámites, busca de personal o de empresas que realicen la reparación, de materiales, etc., tendentes a restaurar el interés dañado, a la par que asegura que la indemnización pagada efectivamente indemniza, pues el daño queda reparado, lo que puede no ocurrir si difiere la valoración de la compañía con la que luego nos da la empresa o profesional a la que encarguemos la reparación o la adquisición del bien perdido, o si se demora el pago de esa reparación respecto al momento en el que recibimos la indemnización, pese a las cláusulas de actualización monetaria. Esas ventajas, además, son más notables en épocas de variaciones notables del valor de moneda, como la que, por desgracia, atraviesa Brasil. De ahí que, en mi opinión, quizá hubiera sido más práctica establecer como regla general la contraria, con las necesarias garantías, o simplemente dejarlo a la libre elección del asegurado. Puede dudarse también si es adecuada la ubicación del artículo 774, tal como está redactado, pues es claro que está pensando en los seguros de daños, ya que los de vida, por su propia naturaleza, se pactan por plazos largos o indefinidos, no susceptibles de reconducción, aunque sí hay que reconocer al tomador la facultad de denunciarlos. La norma, en la línea de otras existentes en el derecho comparado, aunque no tan restrictivas, persigue reducir al máximo la reconducción por consentimiento tácito, que puede hacer que un tomador poco diligente quede vinculado por un nuevo periodo sin desearlo. Pero aún considerándose bastante esta razón, lo cierto es que el precepto no la satisface en modo alguno, porque no establece duración máxima de los contratos, ni prohíbe los indefinidos. Las compañías, pues, podrán evitar fácilmente que logre el efecto deseado, aumentando la duración de los contratos, lo que obviamente va en perjuicio de los asegurados. Y esto a salvo, claro está, de que exista alguna disposición concreta que desconozco que limite esa duración fuera del Código Civil. Además, tampoco establece el plazo en que el asegurado puede oponerse a la reconducción del contrato, punto este que no puede dejarse a lo que se pacte en la póliza, pues las compañías pueden imponer un plazo de preaviso muy amplio, lo que limitaría, obviamente, las posibilidades de oponerse a esa prórroga. De hecho, tal cláusula
es considerada abusiva en la Unión Europea. La ley española establece una antelación mínima de 2 meses, que a mi juicio es excesiva, pero que en la práctica pocas veces se cumple, pues las compañías notifican la prima aplicable para el periodo siguiente pocos días antes de que éste se inicie. Y es obvio que solo a partir de ese momento dispone el contratante de un dato esencial, el precio, para decidir si le interesa o no la reconducción del contrato. Paso a ocuparme de las disposiciones relativas a las 2 modalidades del contrato de seguro. Con carácter previo, he de decir que no considero acertado el criterio seguido por el nuevo código para dividir sus secciones, aunque es el mismo de la ley española. El código separa en efecto en las secciones segunda y tercera entre seguros de daños y seguros de personas. Cambia así la denominación que empleaba el Código de 1916, que se refería al seguro de vida, lo que constituye en verdad un paso atrás. De hecho, al emplear esos títulos, el nuevo código está mezclando 2 clasificaciones distintas e incurre, como digo, en el mismo defecto, bien criticado, de la ley española. Una división tradicional de los seguros distingue, en efecto, entre seguros de cosas y seguros de personas, en atención al objeto sobre el que recaen. La misma, sin embargo, no puede aplicarse para estos fines, pues no tiene en cuenta el dato jurídico fundamental que separa los 2 grandes tipos de seguros, y que no es más que si se aplica o no el principio indemnizatorio. Este dato, el que en unos seguros se aplique el principio indemnizatorio y pueda fijarse objetivamente el valor del interés y del daño, y no en los otros, es el que obliga a regularlos separadamente. El problema surge porque, como todos sabemos, hay seguros de personas a los que se aplica el principio indemnizatorio y que, por tanto, son seguros de daños, como es el caso del seguro de decesos, que paga exclusivamente los gastos de sepelio, y el de asistencia sanitaria, que abona igualmente el coste de esos servicios. A ambos son de aplicación las normas sobre correspondencia entre el valor del interés y la suma asegurada, así como la prohibición de asegurar el mismo interés con varias compañías, entre otras normas propias de los seguros de daños, eso sí, con alguna peculiaridad. La división correcta es la que emplean las directivas de la Unión Europea y otras muchas leyes, que distingue entre seguros de daños y seguros de capitalización o de sumas. Ese, seguros de vida, es el título que debió emplear el legislador para la sección tercera. Así, se habría evitado la incoherencia de tener que decir en su artículo 802 que las disposiciones de esa sección no se aplican a los seguros que cubren el reembolso de gastos hospitalarios o de tratamiento médico, ni a los de gastos de luto y funeral del asegurado, pese a ser ambos seguros de personas. En este punto, por tanto, era más correcto el Código de 1916, aunque el mismo se refiriese muchas veces a seguros de cosas en lugar de a seguros de daños. Entrando ya en las normas específicas de los seguros de daños, encontramos que las mismas siguen fieles a los principios tradicionales de estos seguros, y así, tras declarar el artículo 778 que la garantía no puede superar el valor del interés al tiempo de la contratación, el artículo 781 dice, en términos absolutos, que la indemnización no puede superar el valor del interés asegurado al tiempo del siniestro. Esta norma está en franca contradicción con la difusión creciente del seguro a valor nuevo
en todo el mundo. Esto es, de aquel que, despreciando dentro de ciertos límites la pérdida de valor del bien por el paso del tiempo, paga la indemnización que correspondría a un bien nuevo. Este tipo de garantía, como digo, está hoy difundidísima por motivos de todos conocidos, hasta el punto de que en bastantes países, entre ellos España, la cobertura habitual en los seguros de daños es la de valor de nuevo y no la del valor del interés antes del siniestro. Dicho precepto, por tanto, debe ser interpretado en términos flexibles que permitan la práctica del seguro a valor nuevo. Anclado también en el pasado se halla el artículo 783, que prevé la regla proporcional en caso de infraseguro, cuando hoy en Brasil, según tengo entendido, es comúnmente derogada, pactándose la cobertura a primer riesgo. Al menos este artículo, y eso supera la crítica, admite el pacto en contrario. También clásica es la disposición que prohíbe el seguro doble, es decir, el seguro del mismo interés por el mismo tiempo y contra el mismo riesgo, que podría dar lugar a un enriquecimiento injusto del asegurado. El precepto, sin embargo, está incompleto, porque de un lado solo prevé el supuesto de que el asegurado pretenda obtener un nuevo seguro sobre el mismo interés, y no aquellos otros casos, los más frecuentes, al menos en mi país, en los que el nuevo seguro se contrata sin ser plenamente consciente de ello el asegurado, como son los casos, por ejemplo, de coincidencia del seguro de los singulares propietarios de pisos con el seguro tomado por la comunidad de propietarios. Un defecto similar aparece en el artículo correlativo de la ley española que exige identidad de tomadores cuando quien sea tomador es naturalmente indiferente. El mayor defecto estriba, sin embargo, en mi opinión, en que el artículo 782 no dice qué ocurre cuando sin mala fe hay duplicidad de coberturas. Es decir, trata de evitar el problema, pero no lo soluciona cuando surge. Sin duda, hay que establecer la contribución proporcional de las compañías, pero esto debería estar claramente fijado en el código según mi criterio. Por lo que respecta a la subrogación, prevista en el artículo 786, deben hacerse tres puntualizaciones. La primera es que tampoco debería entrar en juego la subrogación si el causante del daño, sin ser cónyuge, descendiente, ascendiente, consanguíneo o afín, es una persona cuyos actos dan lugar a responsabilidad del asegurado, como es el caso de los tutelados, de los empleados y los demás previstos en el artículo 932, párrafos segundo, tercero y cuarto del propio Código Civil. Y en general, en todos aquellos en que su ejercicio perjudique al asegurado, pues ello va contra el fin perseguido por el seguro. La segunda es que, pienso yo, debería admitirse la subrogación contra esas personas, incluso contra el cónyuge y los familiares, en la medida en que su responsabilidad estuviera cubierta por otro seguro, por un seguro de responsabilidad civil, pues ahí se evita ese perjuicio indirecto para el asegurado. Finalmente, no se regula qué ocurre si el asegurador no indemnizó todo el daño que sufrió el asegurado y ambos, perjudicado y asegurador, concurren en el ejercicio de acciones
contra su causante. La ley española dice que repartirán lo obtenido en proporción a su interés, pero podría establecerse otra norma, dando prioridad a la reclamación del asegurado, por ejemplo, como proponen algunos autores. No quiero extenderme más allá del tiempo que tengo concedido, de modo que a los seguros de personas voy a detenerme muy brevemente en tres cuestiones y dejo ya otras de los seguros de daños que han sido objeto de reiterada atención, como la acción directa. Con carácter general, he de señalar que estas normas, esta sección, está pensada casi exclusivamente para el seguro de vida para caso de muerte y que apenas tiene en cuenta, pese a su difusión, el seguro para caso de supervivencia o el de accidentes. La primera es la relativa al beneficiario. Las normas de designación son similares a las de la ley española, pero me plantean algunas dudas. La fundamental deriva de la desaparición del artículo 1474 del viejo código, muchas gracias, que impedía designar beneficiario a quien no pudiera recibir donación del asegurado. Parece, pues, establecerse la libre designación de beneficiario. Esto choca, sin embargo, con la referencia del artículo 793, según el cual puede designarse como beneficiario al compañero si el asegurado está separado legalmente. Si, como parece, pues, puede designar a cualquier persona, ¿por qué no vas a poder designar al compañero, aun cuando no exista separación legal? Pues que no es entonces libre la designación de beneficiario. Este es un tema que debe ser aclarado y quizás puedan hacerlo ustedes hoy, porque se deba a desconocimiento mío. La ley española, para proteger, como sin duda creo hay que hacerlo, los legítimos intereses de los herederos o de la familia en general, mas no solo frente a la pareja de hecho, permite a los herederos reclamar al beneficiario el importe de las primas abonadas por el asegurado, del mismo modo que lo establecen otras legislaciones. Después, me llama la atención que, a falta de designación expresa de beneficiario, la ley haga un reparto distinto del que corresponde a la herencia. No entiendo por qué ese capital no se integra directamente en el patrimonio hereditario, sino que se establece un criterio distinto que puede ocasionar, pienso yo, problemas cuando el cónyuge sea también heredero, como puede ocurrir. Los derechos a reducir o rescatar el seguro de vida son de tal trascendencia que sería deseable una mayor atención de la ley a estos aspectos. De la regulación, extraña que no se excluya, al menos salvo pacto en contrario, su aplicación a los seguros para caso de supervivencia y a los temporales para caso de muerte, en los que, dejando aparte razones actuariales, el rescate permitiría al asegurado, que ve que no va a alcanzar esa edad, o que, al revés, no va a fallecer dentro del periodo cubierto, recuperar parte del capital. Las pólizas podrán suplir este defecto, reduciendo al máximo esos valores. Por otra parte, tal como está redactado, hace surgir la duda de si el asegurado puede ejercitar esos derechos en todo momento, o si es lícito el establecimiento por las compañías de un plazo de carencia, que la ley española fija en un máximo de 2 años. Además, el precepto
parece dejar al contrato, o lo que es lo mismo, a las aseguradoras, la decisión de si opera el rescate o la reducción, lo que creo yo debería ser una opción del asegurado. Por último, la norma del artículo 798, que excluye la cobertura en caso de suicidio del asegurado durante el plazo de 2 años, es una constante en casi todos los ordenamientos. En la ley española, aunque el detalle, la diferencia es accidental, el plazo previsto es de solo 1 año. Su finalidad, obviamente, es evitar actuaciones fraudulentas por parte de quienes tienen decidido quitarse la vida y contratan poco antes un seguro. Ahora bien, para que el precepto cumpla esa finalidad, es preciso definir con claridad el suicidio, como ha hecho alguna sentencia que conozco brasileña, y no entender por tal todo caso en el que el asegurado se quita la vida, sino solo aquellos en los que es dueño de sus actos, pues solo en tales casos existe riesgo de fraude. La ley española, siguiendo una jurisprudencia muy estable, entiende por suicidio, a estos efectos, la muerte causada consciente y voluntariamente por el asegurado, y no aquellos otros supuestos en los que, por el motivo que sea, tiene alteradas sus facultades volitivas. De nuevo, la poca concreción del precepto hace surgir la duda de si resulta de aplicación también al seguro de accidentes. Quedan sin duda otras muchas cuestiones interesantes, como por ejemplo la relativa al seguro de grupo, pero habrán de quedar para otra ocasión. Concluyo. El código supone un punto de partida, un gran punto de partida, pero no un punto de llegada. El esfuerzo ha de continuar, y no solo en vía interpretativa, sino en la redacción de esa ley especial que tienen prevista y que espero podamos comentar en el próximo foro. Es todo. Muy obrigado. Em nome do IBDS, eu renovo os agradecimentos ao professor José Maria Munhoz Paredes e indago a plateia se alguém tem alguma questão a levantar. Dr. Maurício Silveira, por favor. Professor, a minha indagação é só no sentido de esclarecer uma dúvida. Parece-me que quando o Código destaca que a garantia se dá ao interesse legítimo e no artigo 781 estabelece que a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, esse conceito de interesse segurado não estaria diretamente ligado ao valor do bem nas condições em que se encontrava, mas sim ao valor correspondente ao interesse, o que poderia então abarcar sem qualquer restrição o seguro a valor de novo. Então eu gostaria de só complementarmente ouvir os comentários do professor, se no seu entender, pelo que eu compreendi isso, é perfeitamente possível se compatibilizar a expressão valor do interesse segurado no momento do sinistro com os seguros a valor de novo. Gracias. La interpretación que propone, desde luego, es perfectamente lícita y, de hecho,
cuando se empezó a practicar el seguro a valor nuevo y se discutió, una discusión ya muy superada, su legalidad, es decir, si no infringía precisamente estas normas imperativas en la mayoría de los ordenamientos, se decía que ese valor del interés podía ser distinto al simple valor de la cosa antes del siniestro, al valor de reposición de esa cosa vieja, porque obviamente el que sufre un daño en su coche pues no puede obtener la reparación con chapa vieja o con pintura vieja, o si se te rompe un faro que tiene 2 años, es muy difícil encontrar un faro, y en fin, a la compañía posiblemente le costará más encontrar un faro que sea exactamente en la misma situación que estaba el tuyo antes del siniestro. No obstante, pienso yo que en un código que entra en vigor en 2003, en el código más moderno que hoy tenemos en todo el mundo, debería entrar ya, frente a esta concepción que en definitiva es la misma que está en las ordenanzas de Barcelona de 1435, deberían entrar con mayor claridad estos principios, sin perjuicio obviamente de que con buena voluntad podamos interpretarlos y no vayamos a decir ahora de repente que el seguro a valor nuevo que practicamos está prohibido por la ley. Nada más.